Então, no livro de Enoque, do capítulo 33 ao 70, tem gente que diz que no livro de Enoque, entre os versículos ou capítulos 33 e 70, esses aqui compunham o que na época era chamado do livro das parábolas de Enoque. Do versículo do capítulo 71 ao 90, seria o livro da astrologia, porque na época não era astronomia, de Enoque. Do 91 ao 99 seria o livro dos sonhos de Enoque. Ou seja, sob essa perspectiva, quem quiser estudar, e tem diversas traduções desses dois livros de Enoque, diversas, tá? Vai ter que estudar e vai ter que ter lá a sua opinião, se vai concordar ou não, gostar ou não do que lá está escrito. São mais de 3 centenas e que conseguiram aí resgatar 2 livros. E se você está falando... discutível. Que seja 2, 3, que seja 1, que seja 4, que seja meia dúzia. Isso. Então, essas informações, né, a nossa audiência aqui está pegando fogo, né? Essas informações eu sei que são muitos anos de estudo, né, que você tem. E para você falar que tínhamos mais de 3 centenas e hoje encontraram, entre aspas, em 2, 3, 4, 5, esse universo de informações para quem quiser estudar, você oferece algum curso, algum livro, que tipo de literatura para aquele que está só criticando da boca para fora, da minha audiência aqui? Então agora vamos ouvir do convidado, porque tudo isso que ele está falando é baseado em estudo, baseado em outros livros que cabe a você, que cabe a nós estudarmos para depois debatermos isso. E não somente falando, isso aí não tem nada a ver. Então eu quero saber de onde que vem todo esse conhecimento e quem quiser acompanhar esse conhecimento. O que você informa, o que você orienta? Tem que estudar. É muito fácil a gente ficar dizendo, jogando perna, não, está errado. Tudo bem, é um direito de cada um diz, cada um goza da sua confiança no que pensa saber. Eu não estou inventando nada, nem estou aqui defendendo nada. Eu estou só respondendo historicamente o que está disponível nos livros. Então, de fato, na hora que você vê esses 2 livros que hoje existem de Enoque, mas se a pessoa é protestante ou é católica, óbvio que essa pessoa vai dizer, esse Enoque aí, a gente não leva a sério, porque a ordem das religiões é não levar Enoque a sério. Então, assim, a gente não está falando aqui para um público religioso, pelo menos não é essa a minha intenção. Eu respeito todas as religiões, a fé de cada um, mas a gente aqui não está discutindo religião, a gente está indo mais a fundo. E nem está ofertando verdade para convencer ninguém. A gente está semeando reflexão. Agora, se você não conhece o assunto, nunca leu e tem uma opinião formada, se você acha que isso é razoável no sentido de lógica, racionalidade, aí é com você. Eu acho que, para a gente falar sobre um assunto, no mínimo a gente tem que procurar entender. Não é questão de acreditar. Se você apenas acredita, respeita a sua fé, então, assim, aqui a gente não vai praticar o viés de confirmar a fé de ninguém. Não é esse o objetivo. Pelo menos, não com alguém do meu tamanho. Eu não tenho estatura para tanto. Voltando a Enoque, na hora que você vê os 2 livros que hoje existem, e foi James Bruce e o professor Sokolov, que historicamente é encontrado, isso aí é história. Eu não concordo com isso. Mas é história. Não adianta você concordar ou não, porque são fatos. Esses 2 livros, alguns dos estudiosos, chamados exegetas bíblicos, e algumas ramificações da teologia, uma teologia mais sensata, quando estuda os livros de Enoque, o que é que você vê dos estudiosos? Eles dizem que esses 2 livros devem conter boa parte das dezenas e centenas de livros de Enoque, porque os livros assim chamados na época eram só o que hoje corresponde aos capítulos desses livros. Então, no livro de Enoque, do capítulo 33 ao 70, tem gente que diz que no livro de Enoque, entre os versículos ou capítulos 33 e 70,
Esses aqui compunham o que na época era chamado do livro das parábolas de Enoque. Do versículo do capítulo 71 ao 90, seria o livro da astrologia, porque na época não era astronomia, de Enoque. Do 91 ao 99 seria o livro dos sonhos de Enoque. Ou seja, sob essa perspectiva, quem quiser estudar, e tem diversas traduções desses dois livros de Enoque, diversas, tá? Vai ter que estudar e vai ter que ter a sua opinião, se vai concordar ou não, gostar ou não do que lá está escrito. Aí não é comigo, é com a preferência de cada um. Dizer que tudo tem a ver ou nada tem a ver, de novo, é o ângulo, é a ótica pessoal de cada um. Interpretação, sim. Se a gente- E no Vaticano, você acredita que tem alguma coisa lá que a gente não sabe em relação ao livro de Enoque? Olha, eu não sou dado à fé, no sentido de achar isso e aquilo, ou acreditar nisso ou aquilo. Eu procuro lidar com fatos, por mais absurdos ou desagradáveis que eles possam ser. Eu conheço estudiosos e já li livros que afirmam que o Vaticano tem tudo isso. Porque o que é que acontecer? Vamos voltar ao século IV depois de Cristo. Quando Jerônimo estava fazendo a escolha de quais dos manuscritos na língua hebraica, na língua aramaica e grega iria ser escolhido por ele para ser traduzido para o romano, nos chamados evangelhos canônicos ou livros canônicos, e aquilo que ele não estava gostando ou achando que não seria conveniente foi considerado como sendo apócrifo. Então, essa história de evangelho canônico e apócrifo surgiu no século IV, quando Jerônimo estava fazendo isso. Quando Jerônimo começou a fazer isso, em Roma, monges que viviam no Egito, no monastério de São Pacômio, no ano 376 depois de Cristo, estavam traduzindo para a linguagem copta diversos livros que a Igreja Católica agora estava mandando destruir, os de Enoque, inclusive. Então, os monges, por que a gente sabe hoje mais sobre Enoque? Porque os monges de São Pacômio conseguiram esconder vários papiros com diversos manuscritos na área de Nag Hammadi, no Egito, e isso foi no ano 376 depois de Cristo. Em 1945, pastores nômades na área de Nag Hammadi, no Egito, durante a noite, um frio grande, aí eles iam para as cavernas, e numa dessas noites eles encontraram dentro de uma caverna vários potes, jarros, com manuscritos lá dentro, e eles começaram a fazer fogueira com esses manuscritos para esquentar a temperatura da caverna. Aí, um dia, 2 dias, 3 dias, quando se aproximou do fim de semana, um deles foi a um vilarejo próximo comprar mantimentos para continuar o pastoreio lá dos animais. Aí, quando chegou na loja de um comerciante e comprou as coisas, e na conversa o dono da loja descobriu que eles estavam queimando algo que havia encontrado em cavernas. Aí esse comerciante foi lá e comprou desses beduínos 13 jogos de papiros com 52 manuscritos, que é o que conseguiu escapar às fogueiras que os caras estavam fazendo. Aí esses livros foram resgatados e neles estavam parte de coisas dos livros de Enoque. A Igreja Católica ficou louca, né? Tentou impedir o estudo desses livros, mas em 1947 foi descoberto também os manuscritos do Mar Morto. Então, essas duas descobertas arqueológicas trouxeram para o conhecimento do século XX notícias que estavam escondidas há quase 1.600 anos e há quase 2.000 anos. Os essênios foram redescobertos e oficialmente aceitos devido aos manuscritos do Mar Morto.